Bom, e já entrando aí no clima da Copa América, no clima aí de seleção brasileira, a gente vai lembrar agora da maior dupla da história do nosso futebol. Pelé e Garrincha. Bons tempos, né? 50 anos eles disputaram o último jogo juntos pela seleção brasileira. E aí nós entrevistamos o Pelé para relembrar essa parceria incrível que ele fez com o Garrincha. E claro que o rei se emocionou, né? E tem mais, comparamos os números de Pelé e Garrincha ao das maiores duplas do futebol mundial, inclusive os salários. Já pensou essa dupla? Diferença brutal do que eles ganharam para o pessoal que está ganhando hoje. E nós vasculhamos os nossos arquivos também, encontramos uma entrevista inédita do gênio das pernas tortas. Estádio do Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. Aqui nasceu uma parceria imbatível, histórica. 40 jogos, 4 empates, 36 vitórias, nenhuma derrota. Com a palavra, o rei do futebol. A seleção brasileira com Pelé e Garrincha nunca perdeu. E quando nós estávamos dentro do campo, o Brasil não perdia. Pelé, Garrincha e a arte de vencer e encantar. Até quem também nasceu para brilhar. Olha, eu posso falar de cadeira, porque eu joguei do lado dos dois e eu sei o que representa Garrincha e o Pelé. Foi a melhor dupla que o Brasil teve dentro de campo. Zagallo, o velho lobo. Jogou com Garrincha no Botafogo e na seleção brasileira. Foi companheiro e técnico de Pelé na seleção. Foi um privilegiado, pô, sem pagar nada. A torcida vibrando e eu mais ainda, e eu dentro de campo. Pô, é coisa fantástica. Mané Garrincha e a arte dos dribles. Não vai existir outro igual ao Garrincha. Ia pra lá e voltava e dava outro drible novamente. Então esse era o Garrincha. Pelé e a arte de fazer gol. O Pelé, como é que querem misturar, comparar Maradona? Quantos gols Maradona fez? 300? Que beleza! Sabe quantos gols o Pelé fez na vida dele? 1.283. Tem o Neymar. Quero ver fazer 1.283. Nem ele, nem Messi, nem Ronaldo português lá. Não tem condição. O artista e a obra de arte. O astro e a maior vocação. Uma entrevista rara. Você vai ver agora imagens inéditas de Garrincha. Dentro de um barco no Rio Sena, em Paris, no ano de 1974, um ano depois de se aposentar. Ele fala sobre o dom que o consagrou como um dos maiores dribladores da história. Acho muito mais fácil a pessoa que tem uma bola dominada partir para cima do marcador, porque o marcador sempre está esperando e está sempre no chão, entendeu? Apoiado no chão. E você correndo, você tem mais facilidade de partir para cima dele, dar um toque na bola, enquanto ele vira para acompanhar você, você já está longe. Se tivesse um ou dois backs, eu sabia que ele ia driblar, de alguma maneira ia para dentro do fundo. Aí eu saía, tal. Aí quando eu ia entrando na área, assim, estava esperando o cruzamento, aí ele driblava para trás. Driblava para trás e dava. Porque aí eu falava, Mané, desgraçado, pô, me fez dar um pique. Muitas vezes eu apelava com ele por causa disso. Porque eu nunca vi uma habilidade tão grande, né? Pelé e Garrincha jogaram juntos pela primeira vez em 1958. Foi num amistoso contra a Bulgária no Pacaembu, que serviu de preparação para a Copa do Mundo da Suécia.
vitória por 3-1, como mostra a manchete do jornal Diário da Noite. A arte ganhando forma. Logo na primeira vez juntos, o cartão de visita do que essa dupla seria capaz. O jornal registrou para a história. Garrincha bateu seguidamente o seu marcador, colaborando de perto em 2 gols. Pelé, o melhor do ataque, fez 2 gols e foi sempre o mais perigoso da ofensiva. Nessa época, Pelé era um garoto prodígio, 17 anos, promessa de craque do Santos. Garrincha era mais velho, tinha 24 anos e brilhava com a camisa do Botafogo. Mas o Brasil ainda não tinha sido campeão do mundo. Parece que estava apenas esperando que Edson e Mané se conhecessem dentro de campo. Teremos que agradecer para sempre aquele 18 de maio de 1958 no Pacaembu. Foi dali para a Suécia. E o mundo ainda iria ficar aos pés desses dois. 20 dias depois da primeira vez juntos, o Brasil estreava na Copa, com Pelé e Garrincha fora do time titular. Na terceira rodada contra a União Soviética, os dois ganharam a posição. Nelson Rodrigues e a arte das palavras. Amigos, a desintegração da defesa russa começou exatamente na primeira vez em que Garrincha tocou na bola. Como marcar o imarcável? E o Brasil deu show. A primeira das nossas 5 taças teve a assinatura de Zagallo, Garrincha e de um jovem rei. Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro. Essa casa simples guarda uma relíquia da Copa de 58. Boa tarde, pode entrar. Vamos conhecer o quarto do papai? Maria Cecília Cardoso dos Santos, 55 anos, a 6ª filha de Garrincha. O pai de Cecília não tem um museu como o de Pelé na cidade de Santos, ou como o de Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira, em Portugal. Mas na casa da Cecília há um pequeno santuário. É esse quartinho aqui que ela construiu em homenagem ao pai. Ai, sinto saudade, né? Emoção, assim, que o sonho que eu falei que ia realizar pra ele, eu consegui realizar. E tá aqui o quartinho dele. Fotos, troféus e outros objetos preciosos. Como esse agasalho que Garrincha usou na seleção brasileira. E essa chuteira? Ah, essa chuteira. Envelhecida pelo tempo, mas eterna na história do futebol. Cecília tem apenas uma. Foi com ela que Garrincha assombrou o mundo na Copa. É a maior atração desse pequeno museu particular, que faz o maior sucesso entre os conhecidos da família. A pessoa vem, tira foto, pega a chuteira dele, beija. É ótimo, eu acho um mal barato. Pelé e Garrincha, juntos imbatíveis, mas protagonistas também, um sem o outro. 1962, Chile, a Copa de Garrincha. Pelé, machucado, assistiu Mané fazer gol de cabeça, de perna esquerda, e comandar o Brasil na conquista do bicampeonato mundial. Quem viu Garrincha de perto naquela Copa se impressionou. Como Salvador Sadurní, hoje com 74 anos, um consagrado goleiro do Barcelona e da seleção espanhola. Eu estava de terceiro porteiro, eu tinha 19 anos. Eu era o terceiro goleiro em 62, tinha 19 anos. E quem mais me impressionou, mais até do que Pelé, foi o Garrincha. Nosso lateral Sigfrido Gracia, depois do jogo, ficou descadeirado. Não conseguia caminhar. Foi o melhor jogador que já vi. Para mim foi o jogador mais bueno que eu he visto. E a rapidez do drible era quase sempre o mesmo drible, todo mundo fala, mas não pegava. Ninguém tinha o arranque que ele tinha. A base da agilidade, depois um pouco de calma. Existe aqueles problemas também, você perdeu 1, 2 bolas, mas você é acostumado sempre a fazer aquilo, você ganha 10, 20, perde 2, mas ganha 10, 20.
1970, México. A consagração de Pelé. Garrincha, já em final de carreira, não disputou essa Copa. Brasil, tricampeão mundial. Para mim, o número 1 Pelé, como jogador mundial. E segundo, Di Stéfano. E agora é Messi, mas por muita diferença. Para mim, o número 1 é o Pelé. Depois de Stéfano, terceiro é Messi, com muita diferença para os dois primeiros. Mas o Garrincha era mais espetacular que Pelé. O mais espetacular que já vi. O Garrincha era o mais espetacular que eu conheci. Mais que Pelé, espetacular. Há 50 anos, Pelé e Garrincha jogaram juntos pela última vez. Na Copa da Inglaterra, em 1966. O adversário, o mesmo do primeiro jogo, a Bulgária. E mais uma vitória. 2-0. Um gol de Pelé, de falta. Outro de Garrincha, também de falta. O Brasil não foi longe. Sem Pelé, machucado, e com Garrincha, perdeu para a Hungria. Com Pelé de volta e sem Garrincha, perdeu para Portugal. Acabou eliminado. Mas aquela dupla, Pelé e Mané, já havia entrado para a história. Com títulos e um aproveitamento impressionante. Com eles, juntos em campo, o Brasil venceu 90% dos jogos. 40 partidas, 36 vitórias, nenhuma derrota. Como comparação, Romário e Bebeto, outra parceria de sucesso. A dupla do Tetra. Vai Romário, acredita, vai Bebeto, vai Bebeto! Juntos, atuaram em 24 partidas pela seleção brasileira. O Brasil venceu 17 vezes, ou seja, 70% dos jogos. Foram ainda 6 empates e só uma derrota. O futebol é o futebol hoje porque teve no futebol um jogador como Pelé, que foi o melhor do século, o Garrincha. A gente tem que ser bastante feliz e agradecido ao Papai do Céu, ter colocado o Garrincha como brasileiro e ter dado a oportunidade da gente, não eu, mas gerações anteriores, poder ver como se realmente jogava futebol. A dupla do pênalti, Ronaldo e Rivaldo, 42 jogos juntos com a camisa do Brasil. Venceram 66% dos jogos. Ao todo, 28 vitórias, com 9 empates e 5 derrotas. Para entender melhor o tamanho do feito de Pelé e Garrincha, vamos comparar os números deles com o badalado trio de atacantes do Barcelona, Messi, Suárez e Neymar. Com os três em campo, o Barcelona disputou 74 partidas. Venceu 60 ou 81% dos jogos. Ao todo, foram ainda 5 empates e 9 derrotas. Ótimo desempenho, mas ainda inferior ao de Pelé e Garrincha. São dois grandes craques, né? Que não tem, acho, comparação com ninguém. E é um grande feito. Espero um dia poder combinar com uma dupla, né, com alguém, para que a gente nunca perca também. Pelé não tem dúvida de que tanto ele como Garrincha fariam o mesmo sucesso no futebol atual. Quando o pessoal quer comparar o estilo e o tempo, não pode esquecer que é o seguinte: quem era bom e nasce bom é bom sempre. Apesar dos números, tem quem queira barrar Garrincha da dupla dos sonhos do futebol brasileiro. Eu e Pelé, seria perfeito. Num futebol atual com cifras milionárias, Pelé e principalmente Garrincha não ganhavam na época salários correspondentes ao que jovens jogadores ganham hoje nos grandes clubes, nem de perto. Eu acho que fica impossível qualquer pessoa imaginar um valor que Garrincha ou Pelé pudessem receber no caso de jogarem hoje. Antes da Copa de 62, o Botafogo renovou o contrato de Garrincha. O salário? 120 mil cruzeiros velhos. O professor de economia José Pascoal Vaz fez o cálculo de quanto seria esse valor hoje. No caso do Garrincha, eram 120 mil cruzeiros da época
que era junho de 62, e trazendo para hoje daria R$ 11.300. Isso mesmo, Garrincha, o herói do bicampeonato mundial, receberia o mesmo que R$ 11.300. Pelé receberia mais, não muito mais no Santos. No caso do Pelé, ele ganhava à época 5.000 cruzeiros novos, em 1º de outubro de 69, e trazendo para hoje daria R$ 30.300. O rei não teve a sorte de jogar nesse milionário futebol de hoje. Messi e Cristiano Ronaldo são os craques da moda. Têm os maiores salários do futebol atual, cerca de 12 milhões de reais por mês, 400 mil reais por dia. Eles recebem 400 vezes mais do que Pelé, o maior jogador de todos os tempos, receberia hoje. 13 vezes mais, com apenas um dia de salário. Mas o valor de um gênio não se mede com dinheiro. O que fica é o legado, a saudade. 50 anos depois de disputar o último jogo ao lado de Garrincha na seleção brasileira, Pelé faz uma revelação. Até hoje, reza pelo amigo que morreu em 1983, aos 49 anos. Converso com o meu santo para protegê-lo, né? Sou devoto a Nossa Senhora Aparecida, a São Jorge, por exemplo. Peço a Deus que os meus amigos, poxa, a gente não tem conhecimento do que está acontecendo, do que poderá acontecer quando eu morrer, quando eu for. E que ele esteja bem. E quando eu for, que eu possa ter a oportunidade de conviver com eles da mesma forma que eu convivi aqui. Pelé acredita que um dia vai reeditar a parceria com Garrincha no time do céu. E ele promete eterna invencibilidade. Não tem dúvida que a gente vai ser convocado. Deus que eu tenha em bom lugar, meu amigo Mané.